está fazendo doutorado dele em Belém. Eu estou, desde abril, cobrindo ele vai ficar fora por 2 anos. Talvez eu fique como titular também, porque está tendo um concurso agora, eu vou fazer prova em novembro, dedos cruzados que eu passo, que aí eu fico aqui direto com vocês. Mas, por enquanto, eu estou de substituto. Minha formação, fiz Relações Internacionais na PUC São Paulo, fiz também Direito na PUC São Paulo e fiz mestrado em Ciência Política na USP. Eu cheguei a começar um doutorado em Ciência Política, mas tive que parar para tratamento médico. Mais para frente eu devo concluir. Minhas áreas de pesquisa são judicialização da política, né, como é que as coisas vão parar no judiciário, emendamento constitucional, a gente vai falar muito de constituições, então é uma área de pesquisa minha, né, teoria de emendamento constitucional. Judicialização da saúde, tem texto publicado na área de judicialização da saúde, aí, distribuição de medicamentos. Então, eu estou bem nesse entroncamento entre direito, RI, ciência política. Eu transito bastante em várias coisas. Né? A disciplina que a gente vai ter hoje é IED, Introdução ao Direito, e aí vamos falar um pouquinho de metodologia de aula. A gente está nessa situação precária ainda. Eu, por mim, já tinha voltado para o presencial, está todo mundo vacinado já, pelo menos com uma dose. Eu estou com 3 já. Desde abril que eu estou com 2 doses. Vocês, eu imagino que já estão pelo menos com uma dose, mas, enfim, a Unifap que decide. Eu só não queria voltar semipresencial, porque esse negócio de semipresencial é uma bagunça. Tem semana que tem aula, tem semana que não tem, metade dos alunos vem numa aula, metade vem na outra, tá uma zona esse ensino médio. Eu achei até que a gente ia voltar agora para o início do semestre de vocês, mas, por enquanto, nenhuma notícia. A gente fez até uma pesquisa de opinião para saber quem estava vacinado ou não, e a gente respondeu, mas não teve muita notícia, não. Então, eu estou imaginando agora que vai ser para fevereiro do ano que vem, ou março, que é quando inicia o semestre 2021.2. Né? Esse semestre vai de outubro até fevereiro do ano que vem. A gente tem uma pausa em dezembro para festas de Ano Novo e Natal, e volta, acho que dia 3 de janeiro já tem aula de novo. Então, vocês vão ter aí muita aula seguida, viu? Em função disso, logo que eu entrei, o professor Paulo Gustavo, que é o coordenador, vão se acostumando com ele, que é quem vocês vão atazanar por enquanto ele é o coordenador para resolver o problema de vocês. Ele me falou, olha, não dá para dar uma aula muito comprida, porque os alunos não aguentam, começam a ver TV, jogar videogame, fazer outra coisa. Você não aguenta ficar olhando para a tela do computador, vendo eu atazanar vocês por muito tempo. Ele disse aulas expositivas de meia hora, 40 minutos. Eu não consigo falar pouco, tá? Então, eu sempre passo disso. Eu dou 1h30 de aula, por aí. Mas eu vou tentar me segurar um pouquinho, porque eu sei que não é muito produtivo. E também, em razão disso, eu mudei um pouco a dinâmica de avaliação. Né? A avaliação, para mim, é um momento mais de aprendizado, uma ferramenta mais pedagógica do que avaliativa, apesar de que eu avalio também. Tendo isso em vista, eu acho super legal as provas em sala de aula, porque é o momento que o aluno tem que sentar. Fala. Com licença, o seu volume está muito baixo, não sei se é só para mim. Tem mais alguém achando que está baixo? Aqui está normal. Luiz, aumenta aí. Normal aqui também, professor. Aumenta aí, Luiz. Eu tenho um microfone bonitinho aqui, ó. Tá, super chicoso. Então, em termos de avaliação, eu gosto muito da avaliação de sala de aula. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer prova. E é um momento que você tem que sentar com suas ideias e tentar amarrar tudo que você leu e assistiu de aula no curso em um argumento coerente seu. Mas como a gente não tem a oportunidade de ter essa experiência da prova em sala de aula, eu não gosto de passar a avaliação para vocês fazerem em casa, porque perde todo o propósito. Então, o que eu tenho feito todos os semestres com os alunos, esse é o terceiro que eu estou já, eu passo leituras, né? As leituras semanais vocês têm que fazer para a gente discutir na sala de aula, e aí toda semana eu passo um questionamento, uma pergunta em cima das leituras daquela semana, para vocês escreverem uma página, no máximo 2 estourando, sobre o texto, ou textos da semana. Vocês vão ter que... basicamente é uma resenha, mas não é uma resenha grande, tá? É uma coisinha de uma página só, direcionado pela pergunta que eu fiz, que sempre tem a ver com o texto da semana. E aí eu posso tentar passar um por semana, né? Porque ao mesmo tempo que é uma boa ferramenta avaliativa, força vocês a interagirem e se manterem engajados nas aulas, que é o mais difícil que tem nesse sistema. Os alunos gostam muito, em geral, tá até pedindo para eu continuar fazendo esse sistema, então eu acho que está dando bem certo.
A única alteração que eu vou fazer... Deixa eu pegar aqui o calendário da Unifap. A única alteração que eu vou fazer é que eu acho que eu vou fazer 2 momentos avaliativos. Né? Então, vai ter resenhas até o meio do semestre, por volta de dezembro. Aí, quando for em dezembro, eu junto as resenhas de todos e dou a nota da NP1, que é a primeira nota de vocês. E aí, depois, na segunda metade do curso, eu vejo as resenhas seguintes e junto e dou a nota NP2. Isso porque me deu problema semestre passado com uma aluna que não fez nada, não fez nenhuma das resenhas. E aí, na última semana de aula, quis entregar. Eu falei para ela que não podia mais, porque estava ridículo. Ela não assistiu uma aula, não fez uma resenha, quis fazer tudo para passar no final. E aí ela ficou irritada, foi fazer reclamação na coordenação, me deu BO. Então, eu vou fazer 2 momentos, né? Vai ter uma parcial, digamos assim. Vocês não precisam entregar no dia a resenha, tá? Eu sempre deixo, não, tudo bem, pode entregar atrasado, pode entregar depois, só que vocês perdem um pouquinho sempre. Né? O aluno que entregar tudo em dia vai tirar 10, o aluno que entregar tudo fora de dia vai tirar 8,5, 9, 8, por aí. Só para vocês terem uma noção. O importante é que vocês façam, mais do que entregar atrasado. Mas o legal de fazer em dia é porque a gente discute na sala de aula, em cima da leitura de vocês. Então, isso favorece o diálogo. Aí, deixa eu abrir aqui o calendário da Unifap, para a gente dar uma olhada. Esse é outro calendário PJ. Eu sou advogado também, eu trabalho como assessor jurídico na Defensoria Pública. Outra coisinha que eu faço. Calendário Unifap. A correção é tranquila, tá? Fez a resenha, tirou a pontuação, não fez, ficou sem. Eu não dou nota nas resenhas. Eu gosto de ler toda semana. Nem sempre eu dou conta, mas eu gosto de tentar ler as resenhas para dar um feedback para vocês. Falar, olha, legal isso aqui. Você não respondeu exatamente o que eu queria aqui, mas isso que você sacou foi muito bom. Enfim, eu costumo fazer um diálogo com vocês durante as resenhas. Vamos olhar aqui o calendário juntos. Calendário acadêmico 2020.1. Opa! Vamos ver quando é que é nosso recesso. As aulas começaram semana passada. Hoje... dia 28 não tem aula. Dia do servidor público. Fiquem sabendo já, ó. Dia 28 não teremos aula. Eu não sei se vocês têm aula na quinta, mas eu dou. Peraí, tem mais um querendo entrar? Não. Aí temos outubro, novembro, aí dezembro vai até dia 22, olha. Está ferrado. Aí eu tô pensando assim, por volta do dia, digamos assim, na semana do dia 6, eu dou a primeira parcial para vocês de todas as resenhas que vocês fizeram até esse dia. Né? Dou a nota parcial para vocês, porque aí vai valer metade dos pontos, aí outra metade na segunda metade do... Ou eu dou 10, e depois dou 10 divido por 2, enfim, eu faço a soma. Aí, então, teremos esse restinho de outubro, novembro, teremos resenhas em novembro, e possivelmente uma última resenha aqui dia 30. E aí, quando for dia 7, eu já fecho a primeira parcial de nota de vocês. Tá? O que vocês acham? Melhor porque aí não dá menos bronca. E aí nós começamos o segundo semestre, a segunda metade, né, do curso. Quando for por volta do dia 1 de fevereiro, eu fecho a segunda nota. Eu sempre fecho a segunda nota com um certo adiantamento, para dar tempo de vocês olharem, corrigirem, me dizer se tem alguma coisa errada, se eu esqueci o nome de alguém. E aí a gente resolve as pendências aí. Tá? Para mandar material para vocês... leituras. Eu já vou mostrar o programa para vocês. Leituras, eu gosto de... Tem os livros, tá, do programa, tem indicação bibliográfica lá na ementa da matéria, mas eu gosto de trabalhar com textos que eu mande para vocês para facilitar a vida de vocês não terem que ficar correndo atrás de livro. A biblioteca da Unifap já está aberta, mas não tem cópia de livro para todo mundo, aí todo mundo tem dinheiro para comprar livro de direito o tempo todo. E na internet tem muito texto bom, os textos de publicação de revista científica, que são melhores até do que os livros, às vezes. Porque quando o cara publica um texto numa revista, ele passa pelo que a gente chama de peer review, ou revisão pelos pares, ou seja, vai ter alguém que está avaliando aquele artigo científico. Então, ele passa por um debate, a pessoa muitas vezes apresenta em congresso e tudo. Então, tem uma exigência acadêmica maior, né? Dependendo da revista,
É até bem grande a exigência acadêmica. Então, eu gosto de trabalhar com material que eu mando para vocês. Né? Vocês pegam da internet e leem. E aí, tendo em vista isso, eu não gosto de usar muito o CIGA. Né? Vocês já estão familiarizados com o CIGA? Já entraram? Sistema do aluno, onde vocês vão ver nota, onde... Professor, Fala. falando em CIGA, eu tenho uma dúvida aqui. Eu estava Manda. dando uma olhada na componente curricular e eu não achei a sua matéria como Introdução ao Estudo do Direito. Pois Seria o tópico de instituições e organizações 1? Vamos já olhar isso aqui. Isso é um problema, porque o curso está com dois programas de curso. Tem um que está saindo e um que está entrando. Né? Vocês já estão no novo, vocês já estão no novo. Só que o sistema ainda não colocou as disciplinas do novo. Né? Ainda não foi aprovado no Conselho Universitário, então não está ainda no sistema. É por isso que não tem. Eu tive um problema sério com isso. Eu até fiquei semanas discutindo com o pessoal, conversando com o pessoal da coordenação. E aí eu só tive uma resposta semana passada que o problema era esse. Como não está ainda aprovado no Conselho Universitário, não tem no sistema. Mas eu já vou te mostrar qual é a matéria e eu mandei para o pessoal e pedi para avisar vocês. Vamos olhar aqui. Na ementa. Eu vou até mandar a ementa do curso para vocês também. A ementa, desculpa, a oferta de disciplinas. Está aqui. Vou fechar o WhatsApp. Ó, é isso aqui, ó. Aí as emendas, os números são esses. No meu caso, deixa eu abrir o cigarro aqui. No meu caso, minhas disciplinas estão todas tópicos 1, tópicos 1, tópicos 2 e tópicos 5. Por que tópicos? Porque essas disciplinas IED, Direito das Relações Internacionais e a optativa que eu vou dar, não estão no sistema. Então, essa disciplina é tópicos 1, salvo o melhor juízo. Tá? Essa disciplina de IED. Mas ela não aparece como IED, você tem toda a razão. Né? Então, quem não se matriculou ainda, tem 37 alunos matriculados. Se tem alguém que ainda tem interesse em se matricular e está assistindo a aula e não se matriculou, procura o Paulo, o coordenador, para fazer a matrícula rápido, tá? E aí a disciplina é essa, ó, RI 0339, Tópicos de Instituições e Organizações. Eu vou colocar a ementa no Google Classroom, que eu já vou mostrar para vocês, que vocês vão entrar aqui, que é o que eu uso para trabalhar, mas deixa eu já subir aqui. Caso vocês tenham dúvidas quanto às ementas, às disciplinas, elas vão estar aqui para vocês checarem. Mas o coordenador passou para todo mundo. Você já tem representante de turma? Tem. Tá aqui, ótimo. Então, vou postar aqui. Então, voltando ao CIGA. Eu não gosto de usar o CIGA porque ele é muito... A interface dele é péssima. Às vezes, quando eu estou respondendo os trabalhos de vocês, eu preciso sair, entrar, é lento, tudo. Então, aí eu pego e uso o Google Classroom, que é o sistema do Google para esse tipo de coisa. E aí eu vou dar para vocês como é que vocês entram na turma. Espera aí. Se não me engano, é aqui. Eu vou botar aqui do lado, mas eu vou mandar no grupo também, tá? Do WhatsApp. Vou botar aqui no chat agora. Vocês vão entrar num link. Aqui o chat. Vocês vão entrar nesse link. Agora eu tô vendo os boa tarde. Boa tarde, Ronei, Ana, Vinícius, João, Yasmin, Rafaela. Tá aqui o link. E aí, quando vocês entrarem no link, ele vai pedir um código. É esse código aqui, ó. Código de turma. Para vocês digitarem. Então, procurem entrar logo, porque a gente vai trabalhar por lá, tá? Eu não mando coisa pelo cigarro, porque o cigarro é muito ruim. Às vezes aviso, mas muito dificilmente. Eu vou mandar provavelmente o aviso da aula de amanhã. Amanhã não. Acho que sexta-feira a gente tem aula, talvez, de metodologia. Mas, enfim. Vamos trabalhar pelo Classroom. Deixa eu mandar aqui também no... Deixa eu mandar também aqui no WhatsApp. Eu adorei que vocês já criaram um grupo. Muito obrigado. Eu sempre peço, porque aqui eu também mando coisa. Né? Somente o aviso da aula e o link da aula do dia, mas eventualmente eu mando texto por aqui também. Eu sempre ponho tudo no Classroom, tá? Mas às vezes para dar uma animada para vocês, eu mando aqui também. Para o aluno receber no celular, que já tem o texto da semana. E o código. Isso, João, valeu. Eita.
Esse mouse tá um lixo. É de tanto jogar Heroes of the Storm. Esse é o código, tá? Vou botar aqui no grupo, porque quem não assistiu a aula de hoje fica vendo. Pronto. Aí eu mando o material por aqui e os trabalhos de vocês vão ser feitos por aqui também. Procurem entrar com o nome correto de vocês, tá? No Google Classroom. Não vão colocar o nome maluco, porque depois para eu achar para passar a nota vai dar trabalho. Dá sempre problema. Tem sempre algum aluno que botou um nome estranho ou entrou pelo computador da irmã, do amigo, e depois eu não consigo achar para dar nota para a pessoa. As atividades eu vou passar por aqui, ó. Eu crio a atividade e aí vocês respondem de casa no Google Classroom. Como eu disse para vocês, é uma resenha guiada por uma pergunta, no máximo 2 páginas, uma página, 2, porque toda semana vai ter uma. Então, não dá para passar uma coisa muito grande para vocês. A galera já fica meio assoberbada com a quantidade de resenhas que eu passo. Então, eu procuro deixar a resposta bem, bem sintética, tá? Professor? Fala. As resenhas são o único instrumento de avaliação que o senhor passa? São. Vou passar várias, e aí eu sempre, assim, esqueceu uma, deixou de entregar uma, não se preocupa muito, não vai ficar com nota baixa, vai ficar com 9, 9,5. Eu sempre relevo. Agora, se o aluno deixou de entregar quase todas, aí ele se enrola. E eu não dou nota, eu só entregou, tirou ponto. Não entregou, a não ser que o aluno me mande uma receita de bolo. Se ele mandar uma receita de bolo, ele vai tomar na cabeça. Eu tinha uns alunos de direito, meu colega de sala de direito, que faziam isso, eles se irritavam, o professor botava uma receita de bolo na prova. Para ver se o professor estava corrigindo mesmo. Então, mas você consegue ler todas? Cara, eu consigo. Nem toda semana, mas eu consigo. E se misturar assim, se começar com uma resenha e depois botar uma receita de bolo e terminar com a resenha? Eu pego, e aí vai tomar chapuletada, puxada de orelha. Tentem fazer, como eu disse para vocês, é legal vocês tentarem ler o texto e extraírem dali o que vocês entenderam. Eu vou dar uma metodologia científica para vocês também. Metodologia científica é uma matéria especial que eu adoro. A gente vai discutir mais na aula de metodologia. Mas vocês vão ver que a gente trabalha com humanas. E, de certa maneira, cara, humanas é mais difícil do que exatas. Eu sei que a galera apanha muito para matemática, física, mas da feita que você aprende a raciocinar como é a matemática e a física, você aplica aquela forma de pensar o tempo todo. É o que a gente diz, a mesma epistemologia. Em humanas, não. Existem muitas epistemologias diferentes. Você tem que aprender a pensar de várias maneiras diferentes e esses conhecimentos não necessariamente se comunicam. Mas a gente vai ver isso em direito é uma. Direito é uma que dá muito BO aí. Mas a gente vai já discutir isso. Vamos voltar para o IED, então. Aí, o que é IED? Introdução ao estudo do direito. Vocês vão entender as bases do direito, do que é a ciência jurídica, do que eles chamam de ciência jurídica, que não é ciência, tá? Na real. A gente vai... Deixa eu mostrar aqui a bibliografia para vocês. Tá aqui o programa, ó. Conceito de direito, história do direito, direito como fenômeno social normativo autônomo, direito romano-germânico e anglo-saxão, a diferença dos dois, das duas fontes. Na prática não faz muita diferença não, tá? O direito romano-germânico é aquele mais codificado, que as coisas, a interpretação jurídica está muito mais nas leis do que na interpretação dos juízes. E o direito anglo-saxão é aquele que se baseia em precedente, muito mais fortemente. O direito inglês, o direito americano, o direito romano-germânico é o nosso principal fonte, que vem da Revolução Francesa, os códigos napoleônicos, por aí. Quadro geral da teoria do direito, positivismo, realismo, justnaturalismo, pós-positivismo. Eu vou focar basicamente no pós-positivismo, no justnaturalismo e no pós-positivismo, tá? E principalmente no positivismo e no pós-positivismo, porque o resto não interessa muito, não. O justnaturalismo era a concepção antiga que a gente tinha do direito, onde o direito vinha dos deuses, da natureza, existia uma fonte absoluta do direito. O positivismo desconstruiu tudo isso daí. O direito é uma criação humana, são regras, normas jurídicas criadas pelos homens e não tem uma força natural por trás disso aí, não. E o pós-positivismo resgata um pouco o justnaturalismo, mas num outro registro. A gente vai estudar isso aqui. Isso aqui tem muito a ver com a virada linguística. Fala.
Rapidinho, esse material vai estar disponível no Classroom? Repetindo o que eu falei no começo, tem as referências bibliográficas aqui, as principais e as complementares do programa. Está lá no Classroom, o programa de vocês já, mas o que a gente vai ler efetivamente, eu vou selecionando para vocês e vou mandando no Classroom. Eu não vou botar aqui o livro para vocês e vocês se virarem para ir atrás, entendeu? Porque muitas vezes o aluno não tem dinheiro para comprar o livro, tem dificuldade, acaba atrapalhando a aula. Então, eu prefiro mandar as leituras da semana. Por exemplo, essa semana a gente vai ler... Deixa eu fechar aqui. A gente vai ler o Kelsen. Ó, já está aqui. Tá? O livro do Hans Kelsen chama Teoria Pura do Direito. É o livro mais famoso do direito que tem esse aí. Se vocês tiverem que ler um livro de direito na vida de cabo a rabo, leiam esse. É o principal filósofo do direito. É o filósofo positivista do direito por excelência. E a gente não vai ler o livro todo, que é um catatal, tá? Mas a gente vai ler das páginas 21 até a página 41 para a semana que vem. São 20 páginas só, uma leitura curta, mas é uma leitura densa. O Kelsen é filósofo. Filosofia é um negócio que vocês vão ver que 2, 3 páginas vocês já estão cansados, porque é um negócio que puxa, tá? Mas a gente vai ler para tentar entender o conceito de direito, o que é direito. Vai ter até uma discussão interessante que a gente vai ver mais para frente na aula de metodologia também, sobre se direito é uma ciência ou não. Eu sou do palpite da escola, da opinião de que o direito não é ciência, tá? Até porque a ciência está preocupada com causalidade, com causa e efeito, com explicar o mundo, explicar como as coisas funcionam no mundo, independente de qualquer juízo moral. Enquanto que o direito é justamente o contrário. A pergunta principal do direito é como as coisas deveriam ser, como é que eu justifico algo e não como é que eu explico algo. Então, são perguntas epistemologicamente totalmente diferentes. Né? Tanto que dá muito problema quando eu misturo uma coisa com a outra. Se eu tentar justificar o mundo a partir de como o mundo funciona, eu caio nas maiores injustiças do mundo, como, por exemplo, os autores da época da... como é o nome? Que explicavam o crime a partir da genética. Né? Os piores racistas do mundo da época do nazismo faziam esse tipo de coisa. Tem um cara que dizia... Não é Hobbes, professor? Não, Hobbes não é. Hobbes é um cara do século XVII. Mas. Você está falando de eugenia, professor? Fala, Juliana. Você está falando de eugenia? Eugenia, exatamente. Teorias eugênicas. Teorias eugênicas tentam justificar as coisas a partir de como as coisas são. Né? Aí os caras traçam aquelas conexões completamente sem sentido entre. Quem é o criminoso? O Lombroso. Lembrei o nome do cara. Tem um autor italiano, fascista, famoso desse negócio, que chama Lombroso. Ele criou o tipo lombrosiano. Ele dizia que o sujeito que tinha uma testa grande, o queixo de determinada maneira, que tinha uma orelha de determinada forma, ele nasceu para ser criminoso, ele vai ser criminoso na vida. Né? Ou as eugenias nazistas, que diziam que o negro era uma raça inferior, esse tipo de coisa, o judeu. Né? Então, você tenta explicar como as coisas devem ser a partir de como as coisas são. Você cai nos piores tipos de injustiça do mundo. E o contrário também é verdade. Se você tenta explicar como as coisas são a partir de como as coisas deveriam ser, você cai em pensamento mágico. E religião, essencialmente, tá? Religião é assim, é tentar explicar o mundo a partir da vontade de Deus, que é sempre boa e correta e que diz que as coisas deveriam ser, que elas são como elas deveriam ser. Então, ciência separa completamente Deus da equação e tenta explicar as coisas a partir de como elas realmente funcionam. Né? Então, tem que ter essa diferenciação. E direito está preocupado com o mundo dever ser, que não é um mundo totalmente arbitrário, né? Não é cada um tem sua concepção de justiça e foda-se, não é assim. Dá para a gente ter discussões racionais sobre concepções de justiça que estão mais adequadas a certos princípios do que outras. Né? Existe espaço para diálogo e consensos, existe espaço para construir consensos. Na ciência é muito mais fácil você construir consensos. Por quê? Porque você faz um experimento. Se deu certo, tá certo. Se deu errado, tá errado. Não tem discussão. Né? O Habermas, que é um filósofo interessante que vocês devem ver no curso, ele compara a razão moral versus a razão científica da seguinte forma. Ele fala, se você desobedece à razão científica, o que vai acontecer é que a sua ação não vai atingir o efeito que você esperava. Então, se eu jogo uma bola para cima achando que a bola vai sair voando, ela não vai sair voando, ela vai cair. Por quê? Por causa da gravidade. Né? Automático. No dever ser, na moral, quando você desobedece uma regra da moral, duas coisas acontecem.
né? Uma regra do direito, vamos ser mais precisos. Quando você desobedece uma regra do direito, duas coisas acontecem. A primeira delas é que você convida para si a ação violenta do Estado. Então, você está dando abertura para que a polícia, a justiça vá atrás de você para te punir. E a segunda coisa que acontece é que a lei fica um pouquinho mais fraca. Cada vez que alguém desobedece a lei, ela perde legitimidade um pouco. Né? Justamente por isso que se convida a ação violenta do Estado para tentar restaurar minimamente aquela legitimidade que foi ferida. Então, o efeito é completamente diferente, tá? De desobedecer uma regra da razão para desobedecer uma regra da justiça. Se vocês pegarem alguns autores de direito, pessoal do direito, eles vão dizer que não, que direito é ciência. Particularmente, deixa eu pegar aqui a ementa de vocês. Particularmente o Tércio Ferraz. Tércio Ferraz Sampaio é um cara que eu li já bastante. Ele gosta de dizer que direito é ciência. Aí, como é que ele justifica isso? Ele justifica dizendo que o direito é a ciência que estuda a norma jurídica. Ou seja, ele define o que é uma ciência a partir do seu objeto. Eu elejo um objeto e aí a ciência é aquilo que estuda aquele objeto. Né? Mas se ciência fosse só eleger um objeto para determinar que determinado discurso é científico, seria fácil ter a ciência da cadeira, por exemplo, a cadeirologia, ou a coprofilia, a ciência da bosta. Você pode fazer ciência de qualquer coisa nesse raciocínio. E o pensamento científico é muito mais estruturado, muito mais peculiar e epistemicamente diferente das demais formas de conhecer o mundo do que simplesmente eleger um objeto. A gente vai estudar isso na aula de introdução ao direito, particularmente na segunda aula com Karl Popper, que é um filósofo alemão que discute teoria do conhecimento, que a gente chama teoria da ciência, teoria do conhecimento. São os filósofos que se debruçam sobre o que é ciência. Né? Quem fez essa distinção, estruturou o pensamento científico, a metodologia científica, como é que é o discurso científico, primeiro foi o Kant, talvez a gente leia, talvez pensando se a gente vai ler Kant ou não, e o Newton, Isaac Newton. Tá? Primeiro Newton, mas o Newton estruturou o discurso científico de uma maneira pragmática. O Kant, ele realmente deu o fundamento filosófico último da ciência. Mas a gente vai ver o Karl Popper. O Karl Popper é bem didático, é bem mais tranquilo de ler do que o Kant. O Kant é um horror para ler. Mas, enfim, isso é outra matéria. E aí o que vocês vão ver em humanas, em geral, que o curso de RI é um curso de humanas, é que existem várias epistemologias diferentes que vocês têm que saber transitar e dominar para entender os fenômenos sociais. Né? A ciência é apenas uma dessas formas de entender o mundo. Não é a única e não é a mais importante. Né? Todas elas são importantes. A justiça, o direito, é outra forma de perceber o mundo, de compreender os fenômenos sociais, de interagir com o mundo, que também é super importante. Entender o que é justo e o que não é justo, e o que é legal e o que não é legal, que nem necessariamente são as mesmas coisas, tá? Existem códigos de justiça que não são do direito, existem códigos de justiça que são da moral de um determinado grupo social ou de uma moral religiosa, uma moral outra que não a moral abraçada pelo direito, né, que se classifica por ser o instrumento do Estado, que é quem detém o monopólio da violência legítima, para usar o termo do Weber. Então, é outra forma de pensar o mundo. Vocês vão também estudar os antropólogos, antropologia. A antropologia tem uma outra episteme para entender o mundo também, que é bem diferente da científica. E elas não necessariamente se juntam. Mas aí todo mundo quer se chamar de ciência. Por que todo mundo quer se chamar de ciência? Porque a ciência, sociologicamente falando agora, é um discurso que tem muita força e legitimidade social. Todo mundo gosta de dizer que o que está falando é ciência, porque se você diz que é ciência, não dá para ser discutido. Né? O pessoal do direito adora dizer que o que eles estão fazendo é técnico e não político. Eles adoram dizer que o advogado, que o juiz está decidindo, quando ele decide, ele está usando puramente a técnica jurídica e não é uma decisão política. Por quê? Porque se eu digo que é técnico, eu não estou passível de ser discutido o que eu estou falando. Né? Porque na ciência a gravidade funciona independente da minha opinião sobre ela. Se não existisse nenhum ser humano na Terra, se nós não existíssemos, a gravidade continuaria funcionando do mesmo jeito. E quando nós deixarmos de existir no planeta, que um dia isso vai acontecer também, a gravidade vai continuar funcionando do mesmo jeito. Né? Então não dá espaço para discussão. Então as pessoas adoram classificar o seu discurso como científico. E também porque numa sociedade moderna que a gente vive, a ciência é um conhecimento muito prestigiado. Então todo mundo quer dizer que o que faz é ciência.
mas aqui vocês têm que entender e saber diferenciar, de fato, o que está se discutindo cientificamente e o que não é. E não é desmerecer as outras formas de conhecimento, tá? Muito se empobrece da experiência humana se a gente fica só discutindo a parte científica das ciências humanas. Aliás, quando as outras áreas tentaram se aproximar da ciência, elas perderam muito. O direito foi uma delas. Direito, na época do positivismo, que a gente vai estudar semana que vem com o Kelsen, ele tentou esvaziar o conteúdo político do que o Kelsen chama de ciência do direito. Por isso que o livro dele chama Teoria Pura do Direito. Pura no sentido científico, na cabeça dele seria. Quando ele fez esse esforço enorme, ele esvaziou completamente o conteúdo político da ciência, do direito, e isso esvaziou o direito do que interessa a ele, que é a justiça. E a justiça é um conceito político. Né? Não é à toa que quando Eichmann, que foi um dos nazistas que mandavam os judeus para os campos de concentração, ele era um funcionário de alto escalão do governo alemão, mas ele era um burocrata. Ele cuidava somente de escolher quem ia para qual trem, qual era a escala do trem, para onde o trem ia, qual campo de concentração a pessoa ia ter que ir, aonde tinha espaço, qual campo de concentração estava muito lotado, precisa transferir gente para o outro. Ele era meramente um burocrata, um contador, literalmente. Mas ele foi preso e julgado em Jerusalém, né, pelo governo israelense, por crimes contra a humanidade. Né, por isso, porque ele estava mandando gente para campo de concentração. Quando perguntaram para ele se ele achava que o que ele estava fazendo era justo ou não, ele falava, olha, eu estava obedecendo ordens. As leis do meu país mandavam eu fazer aquilo. O parlamento alemão aprovou essas leis e eu sou um funcionário público. O funcionário público ele faz aquilo que a lei manda. Né? Esse é um dos princípios do direito administrativo, inclusive, o princípio da legalidade. O funcionário público não pode fazer nada que a lei não autoriza ele a fazer. É o contrário do direito privado. No direito privado, a gente pode fazer tudo que a lei não proíbe. No direito público, não. A gente só pode fazer o que a lei autoriza. Então, ele estava agindo de acordo com as ordens que me deram dadas. Quem são vocês agora para virem me julgar? Vocês não são juízes alemães. Vocês não foram constituídos de acordo com as leis do meu país para poder julgar o que eu fiz ou deixei de fazer. Né? E ele faz esse argumento todo com base no positivismo, basicamente. Onde direito é a lei, e só a lei. E o que está na lei é o direito. E acabou. Não existe nada além disso. Né? E aí todo um resgate de princípios fundamentais a partir não mais do justnaturalismo, que era como se compreendiam esse direito absoluto antigamente, mas a partir de novas concepções de direito chamado direito pós-positivista, tá? Que é uma tentativa de resgate desse aspecto de justiça que vai além de simplesmente a lei no direito. Mas a gente vai ver isso ao longo do curso. Eu adoro esse tema. Mas, enfim, a gente vai estudar a norma jurídica, que é o objeto do direito, a norma jurídica, tá? A gente vai olhar as fontes do direito. O direito, ele tem, de acordo com a teoria, ele tem 5 fontes, se não me engano. A lei, a jurisprudência, que são as decisões reiteradas dos tribunais, né? São os precedentes. A lei, a jurisprudência, a doutrina. E percebam que no direito, bibliografia ou literatura, como a gente chama nas outras áreas, né? Qual é a bibliografia dessa matéria? Qual é a literatura desse texto? No direito não tem nome de bibliografia nem de literatura, tem nome de doutrina. Por aí vocês entendem a diferença do direito do resto. Né? O direito tem esse aspecto mais normativo. Então, lei, jurisprudência, doutrina, costumes e analogia. Né? São essas ditas as 5 fontes do direito. Na verdade, gente, o direito tem 2 fontes só. É a lei e a jurisprudência. O resto é pataquada, tá? Porque quem faz a lei são os legisladores, né? Que num país democrático, constitucional, é o poder legislativo, o poder executivo, às vezes, né? Que produzem as leis. Na democracia, os representantes do povo, em essência, que produzem as leis. E os juízes que interpretam essas leis, interpretam a Constituição. A gente vai entender melhor a questão da pirâmide de Kelsen, que é a ideia de que existem leis que estão acima de outras, e acima de tudo isso é a Constituição Federal, que dá legitimidade para todo o sistema legislativo e que está acima das leis. A gente vai falar um pouquinho de controle de constitucionalidade, apesar de que vocês vão estudar isso em direito constitucional mais para frente, mas eu vou dar só uma introdução rápida. Tá? São alguns dos temas que a gente vai tratar no curso.
Quem montou a ementa não fui eu, porque, de novo, eu sou o professor substituto, mas aí a professora, acho que foi a professora Camila que fez até, ela incluiu alguns temas bem interessantes, atuais, para a gente ver, como que ela chama de visões alternativas do direito, feminismo, direito achado na rua, direito alternativo e pluralismo jurídico. A gente vai discutir um pouquinho. Isso aqui tem a ver com pós-positivismo também. Tá? A gente vai entender como é que funciona, como é que se estrutura o sistema judicial brasileiro, né? Quais são os tribunais, o que eles julgam, o que cabe a cada tribunal, a cada judiciário. Deixa eu voltar aqui. A gente vai dar uma olhadinha o que diferencia a justiça estadual da justiça federal. A gente vai ver um pouco isso em perspectiva comparada. É interessante, porque nos Estados Unidos é muito fácil, né? O judiciário federal julga a lei federal. Então, se você vai contra alguma lei federal, você vai ser julgado pela Justiça Federal Americana. Se você vai contra alguma lei estadual, você vai ser julgado pela Justiça Estadual Americana. No Brasil, não. No Brasil é uma bagunça, porque o nosso sistema político é muito centralizado. O sistema americano é muito mais estadualizado, né? Uma federação muito mais desconcentrada, dispersa. Né? Os estados têm muito mais competências legislativas, o que traz vantagens e desvantagens. Tá? Vide o sistema eleitoral americano, que é uma bagunça. Porque cada estado faz a sua eleição de acordo com as suas regras e tem as suas leis eleitorais diferentes uns dos outros. No Brasil é tudo muito centralizado. Todas as leis brasileiras praticamente são leis federais. Né? Código Penal, Código Civil, Código Eleitoral, Código de Trânsito é federal no Brasil. Então, as regras para distinguir o que é justiça estadual do que é justiça federal são outras. Né? A justiça estadual brasileira julga a lei federal, o que é um negócio meio esquisito para outros países. O estrangeiro chega aqui e fala, como assim? O Estado julga a lei federal? A gente fala, aqui no Brasil o Estado julga a lei federal. A gente vai entender como isso funciona. Fala, Naldinho, você queria falar alguma coisa ou não? Achei que você ia falar alguma coisa. Aí você tem os judiciários especializados, né? Justiça eleitoral, justiça militar, justiça trabalhista no Brasil e algumas outras que são especializadas por temas. E a gente vai dar uma olhadinha nisso daí também. Tá? Em linhas gerais era isso, gente. Para introdução para vocês. Para a semana que vem, como eu falei, tá o texto aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Tadadã. Deixa eu fechar aqui. Aqui o texto do Kelsen, tá? Eu peguei o livro todo dele, tem na internet o livro todo dele, então é fácil de baixar. Tá em português, então tranquilo de ler. E o que eu quero que vocês leiam é o item 6 do capítulo 1. O item 6 do capítulo 1, que é a definição que ele dá do direito. O que é o direito para o Kelsen? Essencialmente, o que é a norma jurídica, que é o objeto do direito. A norma jurídica não é só a lei, a norma jurídica é uma construção jurisprudencial também. Né? Ela basicamente é formada por dois elementos, a descrição e a prescrição. A descrição é a descrição de uma conduta e a prescrição é a prescrição de uma consequência daquela conduta, seja por violá-la, seja por segui-la. Então, esses são os dois itens. E outra coisa que caracteriza o direito é o Estado. Né? Não é qualquer norma moral que é o direito. O direito é a norma moral que está positivada pelo Estado de Direito, que vocês estão analisando. Ele tem outras coisas, direito moral, direito de ciência, se vocês quiserem seguir lendo o livro. Na disciplina de metodologia, a gente vai ler mais um capítulo dele, tá? O capítulo sobre interpretação. Ele tem um capítulo aqui que te explica o que é interpretar o direito. A gente vai começar por aqui. Eu não sei se eu passo já o exercício, porque eu costumava passar o exercício uma semana depois de vocês lerem o texto. Então, vocês vão ler o texto essa semana. Semana que vem a gente vai discutir o texto do Kelsen, essas 20 páginas. E aí eu passaria o trabalho para vocês responderem as perguntas depois. Acho que eu vou fazer assim também, de novo. Então, quando for terça-feira da semana que vem, eu vou colocar para vocês a questão da semana. Aí vocês vão ter que responder em uma semana. O prazo é esse, tá? Um pouco menos até, porque eu quero que vocês leiam o texto da semana seguinte, para chegar na aula com o texto lido. Por isso que eu estou pensando se eu já não passo o exercício hoje, a ementa. O que vocês acham? Que aí vocês já são forçados a ler o texto essa semana. Ler e responder.
Acho que eu vou fazer assim. E aí, semana que vem... Fala, Vinícius. Não, eu ia falar que eu acho que é até melhor assim, professor, porque pode dar conflito com a outra aula já. Aí a gente faz logo antes. Então, eu vou deixar... assim que terminar a aula, eu coloco lá a pergunta para vocês, tá? Aí vocês vão... É uma página no máximo, é pouquinha coisa, mas vocês têm que ler o texto para saber responder, senão vocês não vão saber responder. Fala. Mas o prazo vai ser uma semana? Vai ser uma semana. Aí, terça-feira... Eu vou botar para... terça-feira. Terça-feira à noite. Quem entregar no prazo vai ficar com os pontos cheios. Quem atrasar vai perder alguma coisinha, mas não tem problema. Desde que não deixe para entregar tudo no final, quando essa aluna resolveu fazer, que me deu maior dor de cabeça. Tá? Apesar de que a gente vai fazer daquele jeito. Vai ter uma avaliação, né, primeira, que eu vou juntar todos os textos de vocês e dar a nota. E depois vai ter a segunda metade, onde eu vou juntar de novo e dar a nota. Tá bom? Espero que vocês gostem. Eu adoro dar essas disciplinas, porque, de novo, eu estou bem no entroncamento do direito, com a ciência política, com a RI, então eu gosto muito dessas aulas mesmo. Vou tentar me segurar para não falar tanto. Hoje é fácil, porque é só aula de introdução. Só mostrar o programa para vocês e a gente discutir, mas vocês vão ver que na aula que vem tem muita coisa para dizer e acabo me estendendo bastante. Mas eu vou tentar me conter, se vocês não aguentam. Mas, professor, o senhor fala rápido, mas é bem claro e, tipo, fluido, dá pra gente compreender bacana. Ai, que bom, aleluia. Se eu estiver sendo confuso, me interrompe. Professor, eu não estou entendendo. O que é isso? Por favor, me cutuque. Tá ok. E bem-vindos de novo. Espero que a gente retorne para a sala de aula logo, porque eu não aguento, mas estou engordando com só o cacete dando aula sentado. Da aula de pé, a gente fica se mexendo, andando. É uma maratona que eu faço. 3 horas de pé falando, você cansa para burro. E agora sentado é um horror. Tá? Foi um prazer conhecer vocês e vamos lá, vamos que vamos. Obrigada, professor. Beijo. Acho que a nossa próxima aula, vamos só olhar aqui rápido logo. Quinta-feira. Nossa próxima aula é quinta-feira, metodologia. Mas você não disse que quinta ia ser feriado? Quinta é feriado. Vocês querem logo? Fala. O Estado transferiu esse feriado para segunda-feira. Mas a União, a gente trabalha com a União. Os poderes que valem aqui são a União. E a Unifap, aqui, ó. Sexta-feira. Peraí, não. Cadê? Novembro. Não, eu vi errado. Não, outubro, tá aqui. Outubro. 28, tá vermelhinho, ó. É o calendário oficial da Unifap esse. Então, sigamos ele. Vocês querem fazer logo a outra turma? Fazer logo o cadastro na turma pra gente já começar na outra semana com texto daí? Vamos fazer o Classroom da turma de metodologia logo também? Que tal? Sim, professor, manda o link aí. Vamos Pode fazer. ser. Eu ainda não abri, vou abrir agora. É rapidinho, é 5 segundos que eu faço a turma. Vamos lá, ó. Criar a turma. O primeiro texto vai ser um texto do Weber, já até sei qual é. Unifap. Criar. Deixa eu abrir aqui o WhatsApp que eu vou mandar os links lá. Eu já tenho até o primeiro texto aqui. Ó, tá criado. Aí, esse é o... Peraí, deixa eu ligar aqui o celular para ele abrir esse negócio. Esse é o link da metodologia. Esse é o link da turma de metodologia. Vou botar aqui. Aliás, vocês criaram para mim a turma de metodologia, né? Muito obrigado. Deixa eu só achar aqui. TRI 2021. Vocês tinham que criar aí, metodologia científica. Vou botar aqui o link, tá? Esse é o link da turma e o código. O código é esse. Código. Aí. Vou botar também aqui no chat. Pode entrar nessa turminha também, que vai ser a turma de metodologia. E a gente... Tudo que eu falei aqui vale para a turma de metodologia, tá? Eu já até discuti um pouco com vocês o que vai ser a aula de método. Na aula de método, a gente vai ver quais são as principais formas as principais epistemes do pensamento das relações internacionais. A gente vai trabalhar com pensamento científico muito,
Em particular, a economia das ciências humanas tem as ciências mais próximas do pensamento científico e as mais distantes do pensamento científico, que mais se utilizam da episteme científica para trabalhar, e as que menos utilizam. Mas todas elas utilizam e todas elas têm outras formas de pensar que não só a ciência. Tá? A que está mais próxima da ciência nas relações internacionais é a economia. Depois da economia, a ciência política. Depois da ciência política, a sociologia. Depois da sociologia, a antropologia. Depois da antropologia, o direito. O direito é a que menos é científica de todas, apesar de que ela é a que mais diz que é, mas não é, na minha opinião. E não é um problema isso. Cada uma tem sua forma de pensar. A gente vai ter que compreender pelo menos as principais. Né? Porque tem sempre algum filósofo novo aí que pensa a coisa de uma maneira diferente. A gente vai ver como é que é o pensamento da antropologia, como é que a antropologia formula suas ideias e a sua compreensão de mundo, essencialmente. Tem muito a ver com a linguística, com a linguagem. E apesar de que a linguagem afeta todas as áreas do conhecimento hoje em dia. Tem até a filosofia chama isso de virada linguística, inclusive. O pós-positivismo vai beber nisso, que a gente vai estudar no direito. Ele bebe muito nessa virada linguística. Então, a gente vai ver como é que o direito estrutura a sua forma de pensar. Depois, a gente vai ver a antropologia, como eu falei, a ciência, propriamente dita, e se der algumas coisinhas a mais. A sociologia é uma área que ela olha para a ciência e ela também bebe da antropologia. Ela trabalha nos dois registros. Ela não tem um registro próprio. A sociologia, que é característico dela, como tem a antropologia e como tem a economia e a ciência política. Professor, fala. No caso da metodologia científica é também onde a gente aprende a produzir conteúdo, né? De acordo com a norma da ABNT. Essa coisa de ABNT, João, quem dá ABNT é professor preguiçoso que não tem o que dar, entendeu? A ABNT você pega na internet um trabalho pronto e copia a formatação, pronto, está na ABNT, não tem problema. A gente vai entender o que é que significa produzir conhecimento nas áreas. Essa disciplina de metodologia, se ela é dada no final do curso, ela é uma disciplina que ajuda vocês a fazer o TCC de vocês. Inclusive, vocês têm uma disciplina de metodologia científica mais para o fim do curso. Mas para o primeiro semestre, não dá para a gente discutir o trabalho de vocês ainda, porque vocês não têm nem ideia do que vocês vão querer fazer na vida no final do trabalho, no final do curso. Então, a gente começa mostrando para vocês como é a produção dos discursos de verdade em cada área do conhecimento. Né, o que caracteriza a antropologia, como é que se produz o conhecimento antropológico, qual é o registro epistemológico da antropologia, qual a mesma coisa para a ciência, pensamento científico, que é usado principalmente, como eu falei, na economia e na ciência política, porque está preocupado com a causalidade, com causa e efeito, com o comportamento dos homens, né, como é que os homens se comportam efetivamente, o que explica o comportamento humano. Tem um livro do Durkheim que é maravilhoso, que mostra bem isso, o efeito do pensamento científico. Ele vai estudar o suicídio, chama o suicídio. O Marx tem um livro sobre suicídio também. Esse povo do século XIX, início do século XX, é tudo depressivo pra caramba. O Durkheim escreve sobre o suicídio, e suicídio, se a gente pensar assim, de meio lugar comum, é a decisão mais íntima que o ser humano pode ter. É a decisão mais individualística, individual. Sou eu que estou me matando porque eu quero, não é ninguém que está me matando, é eu que quero me matar. E o Durkheim vai desconstruir isso totalmente, mostrando com estatística quais são... Ele cria uma teoria do suicídio, o que explica o suicídio da pessoa, o que explica porque as pessoas se matam, e ele vai mostrar com correlação, mostrando causalidade, que as pessoas se matam mais em períodos de guerra, em períodos de escassez, que os homens se matam mais que as mulheres, isso tem uma explicação científica. Então, ele vai explicar, a partir de teoria de ação coletiva, né, porque as pessoas se comportam como elas se comportam, a partir do macro, e não a partir do indivíduo. Por que aquela pessoa quis se matar? Mas por que a sociedade... Ele fala sobre o suicídio altruísta, professor? Ele tem a tipologia, ele tem os tipos de suicida. Quais são os tipos de suicídio? O suicídio altruísta é um deles. Então, para mostrar para vocês como é que o pensamento científico se estrutura socialmente. O marxismo é outra forma de explicar isso aí na economia já, né? De explicar o comportamento do capital, explicar o comportamento do trabalho, a partir daí. Na ciência política, a gente tem coisas do tipo explicar o voto, é a coisa mais óbvia. Né? Como é que a gente consegue prever como as pessoas vão se comportar numa eleição? A partir da economia, a partir de indicadores econômicos e sociais, ou como os parlamentares votam no Congresso Nacional, como é que eles se posicionam politicamente. Você tem explicação, teoria para isso. Como é que o eleitor vota, você tem teoria do voto do eleitor. Então, isso daí é a ciência que explica. Nas RI, você vai ter as explicações sobre o regime e a ordem internacional.
que são científicas nesse registro. E aí você vai ter as duas grandes correntes da ciência das relações internacionais, que vocês vão debater o curso inteiro, essas correntes, que é o liberalismo e o realismo. O realismo oferece uma chave explicativa e o liberalismo oferece uma outra chave explicativa. Mas ambos estão no registro científico, ambos estão trabalhando na mesma episteme, né? E aí, já se você for entender, por exemplo, esses dias eu estava vendo um trabalho antropológico sobre o nazismo no Brasil. Estava assistindo um vídeo sobre o assunto e lendo o trabalho do cara. Ele vai explicar como é que os nazistas se compreendem, como é que eles se enxergam, quais são os significados e os significantes que eles mobilizam, as bandeiras, as mensagens, né? Como é que esse campo se auto-identifica e se autoestrutura. Isso aí não é ciência. Tá? É compreender como é que... Aí é um registro muito mais da linguagem e da antropologia do que do pensamento científico. Mas a gente vai ter que saber mobilizar e viajar pelos diferentes registros, né? E vocês na vida, um dia, se forem trabalhar como professores, como pesquisadores, vocês vão se especializar numa episteme, provavelmente, e menos em outras. Né? Ninguém entende de tudo. Alguns autores conseguem transitar mais ou menos entre uma coisa e outra. Né? Tem um caso que eu gosto muito, que é do Amartya Sen, que é um economista inglês, anglo-indiano, que ele escreveu, economista, escreveu sobre desenvolvimento. E para isso ele criou uma teoria do desenvolvimento, que é uma teoria de aumento das capacidades dos indivíduos. Desenvolver-se é aumentar as capacidades da pessoa. E a discussão dele era contra o pessoal da economia que entendia desenvolvimento como aumento do PIB per capita. PIB é produto interno bruto de um país. Então, para essa galera dos economistas mais clássicos, eles diziam que um país está se desenvolvendo quando aumenta o PIB per capita, ou seja, quando as pessoas estão ganhando mais dinheiro. Essencialmente é isso. E ele fala que não, que o aumento do desenvolvimento tem a ver com o aumento das capacidades e oportunidades das pessoas, muito mais do que simplesmente dinheiro. Né? E ele tem toda uma teoria que vai explicar isso. E a formulação teórica dele é normativa. Tem teoria de justiça ali. Né? Porque aumento das capacidades. O que é aumento das capacidades? Né? Ele vai falar direito à saúde, né? Direito a não ser... direitos civis. Né? As mulheres na Índia de Kerala são muito mais desenvolvidas do que as mulheres na Arábia Saudita, apesar de que as mulheres da Arábia Saudita têm mais dinheiro. Só que elas não podem ter herança, elas têm que andar atrás do homem, elas não podem estudar, elas não podem isso, não podem aquilo, não podem aquilo outro. Então, isso aí são mulheres subdesenvolvidas, de acordo com a teoria dele. Só que ele aplica a teoria de uma maneira científica. O conceito é muito normativo, a discussão dele sobre os conceitos dele é bem normativa, mas ele trabalha ela de uma maneira excepcionalmente científica. É raro isso, tá? Porque isso dá problema, você misturar as coisas. Como eu falei para vocês, o Lombroso tentou fazer a mesma coisa e ele caiu na eugenia. Então, é um negócio complicado, mas dá para fazer. Né? Como é o nome dele mesmo, professor? Amartya Sen, deixa eu escrever para ti aqui. Em português, facinho. Ele ganhou o Nobel de Economia. Obrigado. Na década de 70, se não me engano. Ele é o responsável, teoricamente, ele é o responsável pelo IDH. IDH vocês já ouviram falar, né? Esse desenvolvimento humano. Ele é o cara que inventou o IDH, na prática. Não sei se foi ele que inventou, mas é a teoria dele que informa o IDH. Então, tem alguns casos onde você cruza essas diferentes epistemes, mas, via de regra, você tem que saber manter as coisas separadas, senão você começa a fazer bagunça e fazer teoria errada, essencialmente. Né? Você tenta explicar o mundo, mas você não consegue explicar o mundo porque você só vê o teu conceito normativo ali e aí você não consegue enxergar a realidade. E, da mesma forma, se você ficar muito preso à realidade para explicar a sua teoria de justiça, você está simplesmente replicando as injustiças sociais que já existem. Então, é complicado isso. Deixa eu botar o texto logo da disciplina da próxima semana de metodologia. Essa semana não tem aula, para a semana que vem. Né? E aí eu coloco também a pergunta para vocês daqui a pouquinho, tá? Trabalho da semana que vem. O texto, depois eu ponho o programa aqui também. O texto vai ser um texto do Weber. Max Weber é o maior sociólogo mais conhecido que existe. Ele escreveu 2 textinhos curtos, chama A Política como Vocação e a Ciência como Vocação. A gente vai ler a ciência como vocação, tá? Eu vou botar aqui para vocês. Deixa eu achar que eu tenho ele fácil. Weber.
Eu acho na internet, rapidinho. PDF. Tá aqui. Tá aqui. Aqui tem os dois, tá? Mas vocês só precisam ler ciência como vocação. Política como vocação, não. Estão vendo aqui, ó, ciência como vocação e a política como vocação. Basta ler a parte da ciência. E aí eu também vou botar a pergunta para a semana que vem. Então, vocês atentem para responder. Foquem primeiro na aula de terça e depois que vocês entregarem o trabalho da aula de terça, vocês começam a fazer e ler o texto, né, da aula de quarta. Da aula de quarta, da aula de quinta. Mas vai ter aula quinta, não, né? Essa não, semana que vem. Mas eu já tô botando as coisas aqui. Adiantando. Para adiantar. A gente não tem uma aula de lenga-lenga semana que vem de metodologia. A gente já faz a... Já começa com o pé correndo. Já que são todos os mesmos alunos de hoje, são os alunos de quinta, então dá para a gente fazer com essa matéria assim. Dia 3, 4, vai ser dia 4. 4/11. Ei, já é novembro. E pra gente não adianta nada, porque a gente vai ter aula até dezembro. Cadê? Ah, tá aqui. Ciência e Política, 2 vocações. Não é tão longo, também é um texto relativamente curto. E a primeira parte dele, vocês podem pular, viu? Deixa eu até ver onde vocês começam a ler, para vocês não perderem o tempo. Porque ele começa a primeira parte comparando o sistema educativo do ensino superior alemão com o americano. E isso não interessa para a gente. Tá? Eu vou mostrar para botar vocês a página que vocês continuam lendo. Não. Aqui. Comecem na página 24. Comecem na página 24. Creio que... Estão vendo aí na frente? Dá uma aumentadinha. Comecem aqui, ó. Creio que, em verdade... É daqui que vocês podem ler. Aí vocês vão até o final do Ciência como Vocação. Quem quiser ler Política como Vocação depois também, fica à vontade. Vocês vão até a página 52. Deixa eu botar aqui. Ué. Ah, é porque eu já tinha aberto outra janela. Deixa eu ver isso aqui. A partir da página 23 ou 27 que eu falei, deixa eu ver aqui. 24. 24? Então, 24. Professor? Fala. E o seguinte, a aula foi? Hã? Você que colocou para gravar a aula? Coloquei. Aí vai postar no Classroom? Eu faço assim, boa pergunta. Eu sempre faço assim, eu termino a aula... Ih, eu botei para gravar na web. Não, mas eu tenho como baixar. Eu gravo a aula, fica no sistema da Unifap, que é o Google Drive da Unifap, só que eu sempre baixo no meu computador e subo a aula gravada para o meu canal de YouTube. Eu tenho um canal de YouTube, eu ponho as aulas todas lá. Então, aí eu mando o link para vocês no Classroom, sempre, toda semana. Às vezes eu posso esquecer de gravar uma aula e tal, que coisa vocês me avisam. Professor, não está gravando. Mas é raro. Aí eu baixo... Só manda o nome do seu canal, que é mais fácil assistir aula pelo YouTube, eu acho. Tá bom. Por isso mesmo que eu tenho um canal de YouTube. Deixa eu abrir aqui. Não é esse sujeito aqui, não. É esse aqui, ó. É aqui. Deixa eu mandar o link para vocês.
Isso. Aqui são os mais recentes, mas tem vários, ó. Professor, outra coisa que eu queria lhe falar é que eu assisti uma aula sua de Direito Internacional Público com a turma de 2020. Eu lembro de você. E aí, bacana que o senhor continuou com a gente, você falou que queria continuar e tal. Queria, tá? Por enquanto eu tô de 6 em 6 meses que ele renova o meu contrato, se não der nenhum BO. Se não der nenhum BO, e se eu passar no concurso, eu vou ficar de efetivo para sempre aí, tomara. Eu assisti uma aula sua também com os veteranos, professor. Fui lá por agosto, mas foi de Introdução ao Estudo de Direito. Eu não dei Introdução ao Estudo de Direito em agosto. Deve ter sido alguma coisa parecida com Introdução ao Estudo de Direito, mas não é Introdução ao Estudo de Direito, não. Mas devia ser Direito Internacional Público, provavelmente. Obrigado. Sim, foi. Não é. Vou botar aqui nos dois, tá? Meu canal de YouTube. Mas eu ponho o link da aula sempre. Eu mando para vocês mensagem. Olha, a aula de hoje tá aí. Para facilitar a vida de todo mundo. Tá bom? Tragam perguntas, tragam dúvidas, sofrimentos, contextos. Professor, não estou entendendo lufas do que esse cara está falando. O Kelsey é meio chato de entender, tá? Essa frase aqui, eu não sei o que ele quer dizer com isso. A gente tenta decifrar junto na aula, eu explico para você. Não tenham vergonha, pergunta mesmo. Ou uma coisa que vocês acharem interessante, como o colega falou hoje, ele trouxe o Hobbes. Você tinha razão, tem razão, Vinícius, de certa maneira. O Hobbes, ele é muito da inspiração do positivismo, tá, no Hobbes. Porque o Hobbes ele também se preocupa em fazer, diferenciar o funcionamento da política da normatividade. Né? O Hobbes é o inaugurador da modernidade na ciência política. Provavelmente é o filósofo mais importante da ciência política, o Thomas Hobbes. Ele é o cara que separa a discussão sobre o bom governo da discussão de como é que as coisas funcionam na prática. Ele faz essa distinção metodológica, epistemológica de maneira muito forte. Tanto que ele fala, a primeira parte do livro inteiro ele gasta explicando por que ele não vai discutir direito divino dos reis. Porque basicamente ele fala que se Deus existe, eu não tenho como saber o que ele quer ou deixa de querer. Então eu não vou me preocupar em discutir o que Deus quer ou Deus não quer. Eu vou me preocupar em discutir como é que é o governo político dos homens na Terra, independente do que Deus quer ou deixa de querer, porque isso daí não está fora do meu alcance. Inclusive, aí ele fala por que os padres também não sabem o que Deus quer ou deixa de querer. Não está sob o poder dele. Isso aí é influência do protestantismo, né, que tirou da Igreja Católica o monopólio da religião. Então ele fala, nem os padres, nem os jesuítas, nem os religiosos sabem o que Deus quer ou deixa de querer. Então eu não vou me preocupar com isso. Vou me preocupar com o governo civil dos homens na Terra. Né? E daí ele cria o Deus dele, que é o Leviatã, que é formado por todas as pessoas que participam daquela comunidade política, essencialmente. Então você tem toda a razão, Vinícius, quando você falou que tem alguma coisa de Hobbes no positivismo, tem mesmo. Mas o positivismo como movimento científico, filosófico, ele começa no final do século XIX. Tá? Não por consequência, depois que as monarquias absolutistas vêm abaixo. Aí você precisa achar um outro fundamento para o poder político, um outro fundamento jurídico, normativo do poder, e aí todo mundo vai desembocar na ciência. Porque a ciência é uma coisa que é uma pedra onde dá para se agarrar. Depois que eles degolam Luís XVI na França e basicamente matam Deus na Terra, como o próprio Nietzsche fala, né, cortaram a cabeça de Deus ali naquele momento. Fica tudo meio sem ter onde se agarrar. O poder perde sua legitimidade última. E aí eles vão se agarrar na ciência. O romantismo, a partir do romantismo principalmente, isso vai desembocar no positivismo, que vai criar as maiores injustiças do mundo, em parte. Não é culpa do positivismo, é culpa dos nazistas, mas o positivismo inspira muito das piores desgraças na Terra, que foram o fascismo e o nazismo. A tecnocracia, tudo isso daí vem do positivismo. Tá bom? Na verdade, o nazismo estava baseado na lei, né? Mas a lei... Era do alemão, era até aquele filósofo alemão, que me esqueci agora o nome dele, o... Carl Schmitt? Não, é o outro. Hans Kelsen, que eu tô falando? Foi baseado nas teorias dele, não foi? Sim, na doutrina. Parte, sim. Justamente porque a ideia de que o direito é a lei. Não existe justiça que esteja fora da lei. Toda justiça está na lei. Você só pode encontrar justiça nas leis, nas regras
que foram aprovadas pelo Poder Legislativo, pelas instituições daquele país. Você vai discutir justiça fora disso, você não está discutindo direito mais, você está discutindo outra coisa. E é isso, como eu falei, foi a justificativa que o Eichmann deu para dizer por que ele estava certo no que ele fez, de mandar as pessoas para a Câmara de Gás. Sério, a lei do meu país era essa, tu quer que eu faça o quê? Então, aí vem toda a crítica depois para tentar encontrar uma justiça que esteja além da lei, que não seja baseada somente na lei, mas em concepções acima da lei, né? E os juristas adoram essas concepções porque isso dá poder para eles. Né? Quando você diz para um juiz, para um advogado, para um promotor de justiça, que ele tem que fundamentar a sua decisão, a sua opinião, o seu parecer em algo que está acima da lei, significa que ele tem mais poder, do ponto de vista epistêmico, ele tem mais poder do que o Poder Legislativo. Né? O juiz não precisa obedecer. Professor? É ativismo, né? Judicial, aí vai cair no ativismo judicial. Por isso que os textos de direito, eles adoram glorificar e falar bem desse negócio de que existe uma justiça que está acima da lei. Porque isso dá poder para os juízes. Né? Se eu fundamento, em última análise, as minhas decisões na minha interpretação sobre a Constituição e sobre a justiça, e não na lei, eu tenho mais poder que o legislador, do ponto de vista do raciocínio doutrinário. É a forma do entendimento que ele tem, né? A judicialização do juiz, né? A interpretação que ele dá, que ele acha que é a correta, que é a mais correta, a mais racional, qualquer que seja o critério que ele está utilizando. A gente vai discutir isso mais detidamente na aula de interpretação com o Kelsen. A gente vai ler Kelsen na aula de metodologia, vai ter uma aula sobre interpretação jurídica, como é que é a interpretação jurídica, quais são os limites da interpretação jurídica para o Kelsen. Aí depois a gente vai ver os pós-positivistas também. E aí tem muito desse problema aí. Porque tem um choque aí entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, né? No momento que se coloca que o juiz ele é capaz de decidir o que é o correto, o que é o justo, de acordo com sua própria concepção de foro íntimo de justiça e não o que está necessariamente na lei. Ele pode discordar do que está na lei, ou pode dar uma interpretação que ele acha mais adequada, mas que não é a interpretação que o legislador queria quando ele criou a lei, e isso vai dar um conflito de poder, um conflito político, essencialmente. Né? Isso está se tornando normal agora no dia a dia, né? É o normal. E não é necessariamente ruim, tá? Eu não quero dizer se é ruim ou se é bom, eu não estou criticando. Estou falando como é que funciona e para onde que esse tipo de pensamento leva. Ele leva inexoravelmente a essa situação. Que os juízes têm poder, pelo menos do ponto de vista racional, para além do poder dos legisladores. Que, em última análise, numa democracia, representam o povo. Se o fundamento último de um regime democrático é o exercício da soberania popular, quando você coloca um ator político que não tem soberania popular nenhuma, porque o sujeito passou no concurso, ele não tem mandato eletivo, portanto, ele não está sob nenhum controle de ninguém para fazer o que ele faz, você coloca nas mãos desse sujeito, isso vai criar conflitos de legitimidade dentro do sistema. Fala. Inclusive, eu li que esse hoje é um dos maiores questionamentos, que é que para o judiciário, entendeu? Já que é justamente isso que o senhor falou. Tem a frase famosa, Who watches the watchman? Quem vigia, o vigia. Que vem disso daí, que está no Watchmen, no quadrinho também. É um problema, enfim, a gente... Talvez eu entre um pouco nisso na aula de IED, se a gente for ler os federalistas, que são os americanos que inventaram a Constituição. A gente vai ler qual é a discussão que eles colocaram lá, porque eles viram esse problema acontecer. O Tocqueville, o Alexis Tocqueville é um cara também que aponta esse problema de maneira muito incisiva lá no século XIX ainda. Mas é difícil. Tanto que agora estava na pauta esses dias com o CNMP, desculpa. O Conselho Nacional do Ministério Público. Não sei se vocês viram a discussão que estava no Legislativo esses dias. Alguém viu no jornal? Uma emenda constitucional que vai mexer no Ministério Público, no Conselho do Ministério Público. Vocês viram uma coisa assim? Não? É interessante porque o Conselho Nacional do Ministério Público é quem deveria ser o controle externo do Ministério Público para fiscalizar os promotores. Só que eu tenho um professor meu que fez, um meu orientador, trabalhou numa pesquisa sobre o Conselho Nacional do Ministério Público com outros 2 professores, de todas as representações e denúncias que foram feitas no Conselho contra promotores, só 2% foram julgadas procedentes. Por quê? Porque o Conselho é formado só de promotores. Não tem um membro que é indicado pelo Poder Legislativo, se não me engano. São poucos membros que são de fora do Ministério Público. Então, ele se torna essencialmente corporativo. Né? Ele está lá para defender os interesses dos seus
colegas, essencialmente. A mesma coisa acontece no CNJ, tá? Mas isso é assunto para mais para frente. Tá bom, senhores? Então tá. Semana que vem a gente continua com o senhor Hans Kelsen e na quinta-feira com o senhor Weber. Boas leituras. Obrigada, professor. Abraço, beijo. Obrigado, professor. Valeu, professor. Obrigada, professor. Tchau, Maria. Tchau, Yasmin. Tchau, Luiz. Até mais, até mais. Tchau, professor. Obrigada.